Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou indicar para vocês alguns livros de suspense que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu não sei se você conhece, mas esse é um serviço de streaming oferecido pela Amazon, que no caso é de livros por R$19,90 por mês. Você pode ler quantos livros você quiser e conseguir. Basta que você pegue emprestado, podendo ter ao total no seu celular, no aplicativo do Kindle ou no aparelho Kindle, até 10 livros ao mesmo tempo. Eu particularmente adoro esse streaming, eu já li vários livros pelo Kindle e teve um ano assim que eu li praticamente apenas por lá, porque eu não estava comprando livros novos. Eu acho que é uma plataforma super barata e tem livros muito interessantes. Geralmente os livros trocam assim, eles colocam livros novos e também retiram alguns, então é bem interessante ficar sempre de olho, porque não é sempre que os livros continuam lá e às vezes você pode perder aí a chance de ler um livro bem legal se você não ficar de olho. E o primeiro livro que eu vou falar é A Mulher na Cabine 10. Esse livro se passa em um navio, em um pequeno navio, e é uma história assim de suspense. Eu não vou falar muito sobre a história em si, de nenhum dos livros, porque eu não quero dar nenhum spoiler. Mas esse livro é bem interessante por ele se passar no mar, assim, é um tipo de livro diferente dos que eu já li. Por ele se passar, assim, no mar, então ele tem um clima bem diferente, bem interessante. E eu gostei bastante de ter lido. Eu acho que ele, eu não considero que ele seja um livro muito pesado, então talvez se você não tem o hábito de ler livros de investigação e de suspense e thrillers, esse seja uma boa opção. O próximo livro que eu vou falar é O Chamado do Cuco. Eu li esse livro já há algum tempo, já tem alguns anos, e ele é um livro bem legal. Ele tem um pouco mais de sentimentalismo, então ele envolve um pouco mais... Ele fala um pouco mais sobre os personagens, tanto sobre o detetive e também sobre a personagem que morre, né, que vai girar a investigação em torno da vida daquela pessoa. Geralmente esses tipos de livros, eles não são meus preferidos porque eles acabam sendo um pouco melancólicos, mas mesmo assim é um livro bem interessante, tem aí um plot twist, né, e a investigação, e eu gostei bastante quando eu li, apesar de ele ser um pouco mais assim sentimental. O terceiro livro é o livro O Casal que Mora ao Lado. Este livro é bem legal, ele tem assim um final bem assim interessante, surpreendente. Eu lembro que eu gostei bastante, mas eu acho que eu fiquei meio... A minha ideia de o que teria acontecido, eu tinha gostado mais. Porque eu tinha na minha cabeça que ia acontecer uma coisa e aí, claro, aconteceu outra. Mas mesmo assim eu gostei bastante. A minha mãe também já leu esse livro e eu acho que ela também gostou. É um livro bem rápido de ser lido e é bem interessante, fala aí sobre dois vizinhos, né, duas famílias vizinhas, e acontecem altas coisas. Então essa é uma opção bem legal e um livro de suspense bem interessante que está lá disponível. O próximo livro é um livro nacional que se chama O Sorriso da Hiena. Esse livro, ele já começa com uma cena assim bem chocante, bem violenta. A primeira cena do livro já é bem violenta e o tema dele, no geral, é um pouco mais violento também, porque se trata assim de psicopatas e fala sobre um psicólogo lidando com esse psicopata e também sobre crianças. Então eu acho que todos os livros que envolvem crianças acabam sendo um pouco mais pesados, mas mesmo assim é uma leitura muito interessante. O enredo é muito criativo, eu nunca tinha visto esse tipo de livro e é também um livro nacional, então eu acho que vale super a pena ler esse livro, apesar de que talvez ele seja aí um pouco violento demais, talvez não seja o seu estilo, mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena. Na época que eu li eu gostei bastante. Os próximos livros que eu vou falar são da mesma autora, que é a Lisa Gardner. Tem vários livros dela lá, eu já li 3 deles. Eu não sei se tem mais que esses 3, mas os que eu li que tem lá são o Esconda-se, Sangue na Neve e o mais recente que eu li, que é O Vivo para Contar. Todos os 3 livros são bem interessantes, todos eles também são com a mesma detetive, que é a detetive Warren, e é bem legal. Os livros da Lisa geralmente são um pouco mais de ação, tem mais aquela parte de delegacia de polícia e perseguição e tudo mais. Então é um estilo de thriller e suspense, mas que também é um pouco diferente dos outros livros que eu já tinha falado. Eu gostei bastante de todos os 3. O Esconda-se foi o primeiro que eu li, ele eu acho que tem mais ação. O Sangue na Neve já é um pouco mais, assim, fala um pouco mais sobre a vida das pessoas, mais pelo lado do Chamado do Cuco também. E o Viva para Contar é muito bom, foi o último que eu li.
mas também é um pouco mais pesado por ser também um livro que se fala de crianças e crianças psicopatas, então vale a pena dar uma olhadinha na sinopse para ver se você vai querer ler mesmo. Eu decidi falar aqui também de um conto nacional chamado As 220 Mortes de Laura Lins. Esse livro, como eu disse, na verdade é um conto, então é super rápido de ser lido, são pouquíssimas páginas, e mesmo sendo poucas páginas, é um livro muito divertido e bastante criativo, assim, interessante. Eu adorei ele, eu li super rápido e eu gostei muito. E por ser um livro nacional, eu acho que é super legal e super válido para ler. A gente tem que dar apoio aos autores nacionais. E também outro livro nacional que eu adoro, e esse na verdade é um livro de terror, não é de suspense, mas eu decidi colocar aqui porque é um dos meus livros preferidos da vida, que é o Nova Jaguaruara. É um livro muito legal que se passa no Nordeste e assim é muito divertido. É muito divertido, apesar de eu ter ficado com muito medo. No dia assim que eu terminei de ler, eu tive que dormir com a luz acesa, de tão assim assustada que eu fiquei. Então realmente foi um livro que me marcou bastante, mas ao mesmo tempo eu gostei muito. Então eu acho que vale super a pena ler e tá lá disponível também para ler. E enquanto eu fazia as minhas pesquisas, né, para vir fazer esse vídeo, eu descobri que agora tem vários livros da Agatha Christie disponíveis lá no Kindle. Eu já tinha lido alguns livros lá dela há alguns anos que algumas editoras disponibilizavam, mas eles foram retirados lá dessa assinatura e aí não tinha mais disponível. E eu fiquei bem surpresa porque tem vários livros lá agora disponíveis que são da Agatha Christie, mas eu acredito que alguns dos livros da Agatha Christie, eu não tenho certeza se todos, né, porque depende aí da quantidade de tempo que ele foi lançado. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que uma parte deles, ou uma grande maioria, eu não sei, mas eu acredito que alguns deles sejam de domínio público e por esse motivo essas versões desses livros estão lá e eu acho que tenha sido apenas uma tradutora, né, tem escrito o nome da tradutora, que decidiu traduzir os livros e postar a tradução dela na Amazon e disponibilizar como pro Kindle Unlimited. Então eu não li nenhuma dessas versões, então eu não sei como tá. E eu vi alguns comentários, algumas pessoas, né, nas avaliações falando que não está tão bem traduzido assim e que os livros precisam de revisão e tudo mais, talvez inclusive por ser apenas uma pessoa e não uma editora e tudo mais. Mas mesmo assim eu decidi contar pra vocês porque é uma boa oportunidade de ler os livros da Agatha, caso você não conheça, até pra você saber se vale a pena comprar, porque os livros dela também são muito parecidos. Então se você ler um e gostar, provavelmente você vai gostar de todos os outros, porque eles têm assim uma estrutura muito parecida. Então eu acho que vale a pena ler lá e descobrir se você gosta ou não. E eu, como eu disse, eu não li, então talvez nem esteja assim ruim a tradução, né? Uma versão de uma pessoa que não é uma editora, mas vale a pena, tem vários livros lá, inclusive grandes clássicos como Os Crimes ABC, eu vi que tem lá, M.O.N., eu acho que A Casa Torta. Então assim, tem vários livros lá, inclusive alguns que eu ainda não li, então eu acho que depois eu também vou lá pegar emprestado. Então é isso, gente. Comenta aqui quais livros de suspense vocês já leram lá no Kindle e também quais outros tipos de livros vocês gostariam aqui que eu recomendasse lá do Kindle. Como eu disse, eu já li vários livros lá, então vou fazer aí algumas listinhas de romance, de fantasia também, séries, e aí eu vou sempre postando aqui. E também quando eu ver algum livro muito legal assim que entrar, eu vou contar pra vocês também. E também deixem as sugestões de vocês aqui pra eu procurar também, pra eu poder ler também. E é isso, e até o próximo vídeo.